Evangelho de Mateus, capítulo 11, vamos ler os 15 primeiros versos. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Senhor, ó Pai, que a Tua palavra, mais uma vez, chegue aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de estarmos diante de Ti, ouvindo a Tua voz. Dá-nos o privilégio de ouvir aquele que faz o mar se acalmar, que ressuscita os mortos, aquele que uma nova vida faz um homem experimentar. Ó Deus, que grande dia será aquele quando nos encontrarmos com Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, preserva-nos, guarde-nos, para que a gente chegue nesse dia. E certamente que uma das principais maneiras do Senhor nos guardar é através da Tua palavra, que agora vamos ouvir e que agora vamos ter o privilégio de sermos alimentados por ela. Nós assim oramos e nós assim pedimos ao Senhor graça, discernimento e bênção para esta hora, em nome de Jesus. Amém. C.S. Lewis, certa vez, escreveu uma carta a um amigo
E nessa carta tinha uma parte que ele dizia o seguinte: creio que o meu problema é a falta de fé. Não tenho base racional para voltar aos debates que me convenceram da existência de Deus. A sobrecarga irracional dos antigos hábitos de ceticismo, mais o espírito desta era, mais os cuidados de cada dia, roubam de mim toda sensação agradável de verdade. E muitas vezes, quando oro, penso se não estou enviando uma carta para um endereço inexistente. Veja bem, não penso assim. Minha mente racional está completamente convencida. Porém, muitas vezes eu me sinto assim. Se você não lê C.S. Lewis, você está perdendo. C.S. Lewis é bom demais. Quem nunca experimentou isso aqui? Quantas vezes a gente se ajoelha e a gente sai com aquela sensação de que não aconteceu nada ali? Que as nossas orações são cartas que nós enviamos para um endereço que não existe. Existe um sentimento em nós que, se for verbalizado na igreja, pode causar muito constrangimento. Todo mundo tem esse sentimento. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Mas tem gente que tem vergonha, medo de verbalizar esse sentimento, que é a dúvida. Dúvida sobre Deus, dúvida sobre a inerrância das Escrituras, dúvida sobre a encarnação de Cristo, dúvida sobre várias doutrinas da fé cristã. É surpreendente o número de cristãos que preferem simplesmente não falar das suas dúvidas. Tem medo do que vão dizer dele, tem medo da reação das pessoas. Existem pessoas que se recusam até mesmo a pensar nas suas dúvidas. Ela tem dúvida, mas quando entra naquele assunto, ela sai de perto, ela não quer conversar, porque ela tem medo de pensar nas suas dúvidas. Porque para tais pessoas, admitir que existe dúvida é quase que a mesma coisa que insultar Deus. É acreditar que esse sentimento é sinal de fraqueza intelectual, é sinal de problema espiritual, é revelar algo que não deve ser revelado, algo impróprio, é ter medo de parecer idiota. O que muita gente se recusa a aceitar é o fato de que dúvida não é um sentimento presente apenas na mente de céticos e de incrédulos. Dúvida faz parte da nossa fragilidade como seres humanos. De qualquer cristão, com 1 mês de novo nascimento, com 40 anos de estudo de teologia, todos nós temos dúvidas, muitas dúvidas. E essas dúvidas trazem angústias, essas dúvidas trazem problemas, essas dúvidas trazem dificuldade no nosso relacionamento com Deus, com a igreja, com o próximo. Nós muitas vezes nos recusamos a acreditar que nós somos criaturas limitadas no nosso conhecimento, na nossa perspectiva da vida. Nós muitas vezes não vemos como deveríamos ver, não temos o discernimento que deveríamos ter. Muitas vezes duvidamos sim de uma série de situações. Como Paulo vai dizer, nós vemos como em espelho, obscuradamente.
E talvez o nosso maior problema, eu digo dessas pessoas que têm muitas dúvidas, resida no fato de que quando nós não somos capazes de entender uma doutrina, uma verdade ou algo por completo, a gente duvida de que aquilo seja verdade. Será que isso é verdade? E aí, interpretamos a nossa incapacidade de entender alguma coisa como sinal de que esta coisa não é verdadeira. Não é nem real. Mas a verdade é o que acontece é muito diferente disso. Porque eu sei e você sabe que existem coisas no mundo, existem coisas nesse mundão de Deus, inclusive dentro do Evangelho revelado por Jesus Cristo, que são grandes demais para a nossa mente finita, pequenininha, limitada, compreender e alcançar. Como disse Shakespeare em uma das suas obras, um personagem falando para o outro, ele disse: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonhou a sua vã filosofia. Tem muita coisa, gente, mas tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente desconhece e que a gente não vai saber mesmo, e que a gente vai ter muita, mas muita dificuldade de compreender se a gente começar a estudar, inclusive nesse livro, inclusive na vida cristã, dentro da igreja. Por exemplo, imagina que uma pessoa queira ver as estrelas. Só que ela quer ver a estrela de dia. Não dá para ver. É impossível alguém visualizar estrelas durante o dia. Mas como assim? As estrelas não estão lá no mesmo lugar? Elas mudam de lugar de dia? Não. Elas estão no mesmo lugar em que sempre estiveram. O que acontece é que o olho humano não é capaz de percebê-las durante o dia. O olho humano só consegue perceber as estrelas quando vem a escuridão da noite. Aí sim, nós conseguimos visualizar aquilo que naquele determinado momento durante o dia a gente não viu. As estrelas, elas não precisam da escuridão para existir. No entanto, eu e você precisamos da escuridão para visualizar as estrelas. Não tem como ver se não tiver escuridão. A mesma coisa, ou o mesmo princípio acontece em relação a Deus. Assim como os nossos olhos não enxergam as estrelas de dia, a nossa mente não consegue captar a plenitude de Deus, a grandeza de Deus, porque nós somos limitados, nós somos pequenininhos. Ou seja, o problema não é como as coisas são, o problema é como nós vemos as coisas. Então, contrariando o mito popular de que dúvida é igual a ausência de fé, contrariando esse mito, a palavra de Deus está cheia de exemplos de homens de Deus, de seres humanos fantásticos,
que lutaram com Deus diante das suas incertezas, diante das suas dúvidas, diante das suas angústias. Uma vez, diz a Bíblia, que um pai desesperado chega perto de Jesus e diz para Jesus: por favor, Senhor, me ajuda, meu filho está lá em casa endemoniado, Satanás está tomando conta dele, Satanás está destruindo a vida do meu filho. E após ele explicar para Jesus a condição do seu filho, ele ouve Jesus falar assim: tudo é possível ao que crê. E aí aquele pai vira para Jesus e diz: eu creio, mas o Senhor me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas o Senhor me ajude na minha falta de fé. Foi uma resposta tão fantástica que entrou para o livro sagrado. Porque as palavras desse pai expressam a ansiedade, a angústia de muitos corações convertidos ao Senhor. Gente, a verdade é que muitas vezes, diante das mais diversas situações, nós cremos, a gente morre de medo. Nós cremos, mas nós não estamos seguros quanto àquilo que a gente deseja. Diante de várias situações, nós cremos, mas a gente é tão incrédulo. Nós esquecemos que, da mesma forma como não somos nós que criamos a fé, porque fé é dádiva de Deus, nós também não podemos comandar a fé. No seu livro, O Peregrino, Bunyan vai dizer que os dois personagens principais ali, cristão e esperançoso, em um determinado momento da peregrinação deles, eles resolvem buscar um caminho mais fácil. E aí diz Bunyan que eles fazem a opção de ir pela Campina do Desvio. E sem conseguir achar o caminho de volta, cristão e esperançoso são apanhados pelo gigante desespero. E o gigante desespero leva um cristão esperançoso para o castelo. Alguém lembra? Precisa ler Bunyan, hein? Aliás, precisa ler. Levam cristão esperançoso para o castelo da dúvida. Aprisionam os dois lá. E diz o romance que ali no castelo da dúvida eles são atormentados impiedosamente. E após dias de angústia, os dois só são libertos quando eles se lembram de uma chave que eles possuem, que é a chave da promessa. Essa chave, diz o texto, era capaz de abrir qualquer fechadura do castelo da dúvida. Além de reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos cristãos, com as suas incertezas, com as suas dúvidas, com as suas angústias, a alegoria famosíssima de John Bunyan expressa a sensibilidade espiritual dos puritanos ingleses. Os puritanos ingleses, homens que nós da fé reformada admiramos tanto. Leia os puritanos estão cheios de angústias. Os puritanos têm dúvidas.
Os puritanos são pessoas que muitas vezes expressam a Deus as suas muitas dúvidas. A literatura de Bunyan nos lembra disso. O personagem que hoje vai ser alvo da nossa atenção, texto que nós lemos aí de Mateus, nós temos visto todo domingo à noite como que a graça de Deus, ela triunfa sobre a vida de uma pessoa numa área complicadíssima da vida daquela pessoa. O nosso personagem de hoje, João Batista, foi alguém que, além de ser primo de Jesus, ele teve a honra de ser o precursor, o arauto e o defensor do Messias. João Batista foi aquele homem que Deus usou para romper o silêncio de 400 anos. O silêncio profético que durava 4 séculos foi rompido através da vida de João Batista. Nas palavras de Jesus que nós lemos, não houve ninguém maior do que João Batista. Ninguém. Nós lemos aqui, dos nascidos de mulher, não há ninguém que seja, ninguém apareceu maior do que João Batista. O primo, o precursor, o arauto, aquele que foi dos maiores, ele teve lá o seu momento de desconfiança, ele teve a sua crise de incredulidade, ele teve a sua crença abalada, e durante um período da sua vida, a dúvida prevaleceu sobre as suas certezas. A história de João Batista, diz a palavra de Deus, que ela começou muito tempo antes do nascimento de João. O ministério de João Batista foi previsto lá no Antigo Testamento. Isaías e Malaquias e Mateus até cita o texto de Malaquias aqui no verso 10. Isaías e Malaquias, eles profetizaram acerca da vinda daquele que viria para preparar o caminho para o Messias. Além das profecias de Isaías e Malaquias, existiram vários fatores que mostravam que João era alguém especial, era alguém diferenciado. Desde o nascimento de João Batista foi acompanhado de vários eventos especiais. A concepção de João foi fruto da intervenção divina, porque a mãe de João era estéril. O pai de João, o Zacarias, diante da descrença da palavra do anjo, diz a Bíblia que ele ficou mudo e só voltou a voz quando o filho nasceu. O anjo que anunciou o nascimento de João Batista revelou que o ministério de João resultaria na conversão de muitas pessoas. Revelou também que o ministério de João habilitaria o caminho para a vinda do Messias. A roupa de João, a dieta de João, eram totalmente estranhos aos padrões contemporâneos da época dele. Era alguém que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Usava vestes de pelos de camelo e um cintão lá de couro. João não estava lançando moda. João estava se vestindo de acordo com a linha profética, o ofício profético de quem ele representava, como o texto que nós lemos aqui diz que era Elias. Além disso, o ministério de João, como disse há pouco, coloca fim em 400 anos de silêncio profético do povo judeu. João Batista, ele
retoma de onde Malaquias parou, ou seja, da vinda do Messias. E sem dúvida que o auge, o ponto máximo do ministério de João Batista aconteceu naquele dia, quando ele, lá no deserto, vê Jesus Cristo vindo na direção dele e diz: eu quero me batizar. Vocês já pararam para pensar nisso? O homem batizou Jesus Cristo. E João vira para Jesus e diz: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Existem algumas palavras de João que são muito enfatizadas pelos evangelistas por causa da sua importância. Algumas delas, vira aí a sua página, lá no capítulo 3 de Mateus, versos 11 e 12, João diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco desse texto aqui. Mas essa fala de João, ela revela a ênfase que João Batista dava à superioridade do ministério de Jesus Cristo, daquele que viria depois dele. Nós sabemos que em vários momentos João Batista deixa evidente a sua dependência, a sua insignificância diante de Jesus. João diz: olha, eu não sou digno de desatar o cadastro das sandálias dele. Num outro momento, João diz assim: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Uma oração que todo líder de igreja deveria fazer. Num outro momento, João Batista vira e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente lê o que os evangelistas registraram acerca de João Batista, a gente pode afirmar sem medo de errar que toda a existência de João Batista, toda a vida desse homem estava diretamente conectada e ligada à pessoa de Jesus. As mensagens dos profetas sobre o seu nascimento, sobre o seu ministério, a maneira milagrosa como ele foi concebido, a mensagem que ele proclamou, o testemunho que ele deu, tudo apontava para Jesus Cristo. Ele foi o precursor do Messias. Ele foi aquele farol que lançou luz sobre Jesus Cristo. Muitas coisas espetaculares e extraordinárias acompanharam a vida e o ministério de João Batista. Que coisa impressionante a vida desse homem. No entanto, teve um momento na vida de João como sempre há um momento na minha vida e na sua. Houve um momento na vida de João que, quando ele ficou mofando lá no cárcere de Herodes, diz a Bíblia que tudo ficou nebuloso. As convicções de João Batista foram abaladas pela incerteza e pela dúvida. Gente,
para João Batista não foi apenas uma questão intelectual, uma dúvida intelectual. Eu tenho dúvida